Hoje vamos fazer o canivete LHC com um sistema de abertura tipo Friction Folder, ou como popularmente também é conhecido, tipo navalha. O primeiro passo do processo é utilizar um moldezinho para fazer toda a marcação ali com a ajuda de um marcador de ponta de metal duro. Esse moldezinho eu fiz em acrílico porque, como é uma peça que eu sempre faço, fica mais prático de passar ali, né, o desenho do molde para o aço, com o molde sendo um pouquinho mais rígido, né, no caso em acrílico. E uma dica de ouro para vocês: se vocês procuram aço para cutelaria, vocês encontram na Manchester Aços. Se você procura material para fazer os cabos das suas facas, vocês encontram na Gavião Madeiras. Caso você queira maquinário para fazer alguma das suas facas, qualquer maquinário você vai encontrar na Guajuvira Equipamentos. E se você quiser material para fazer as bainhas das suas facas, vocês encontram na Tony West Couros. Todos esses fornecedores são patrocinadores do canal e são os que eu recomendo, e vocês encontram todos os contatos na descrição do vídeo. Depois de traçado, o próximo passo é fazer o corte bruto com a esmerilhadeira. Eu já aproveito para fazer ali um corte bem preciso nessa parte onde vai o abridor de garrafa e depois faço todo o corte do contorno da forma convencional. Na sequência eu faço a usinagem do contorno na lixadeira de cinta usando o flat, e é importante você utilizar uma lixa grão 36 velha, tá? Porque esse processo tende a aquecer muito o flat, o que fragiliza a emenda, e também, como a gente usa muitos cantinhos da lixa, tende a estourar a lixa com facilidade. Então é importante você utilizar uma lixa um pouco mais velha, mais gasta, para você não ter prejuízo. Após fazer o mesmo processo de corte e usinagem do contorno das estruturas de latão que tem o canivete, a gente vai utilizar ele, vai montar, fazer uma pré-montagem para fazer a marcação da onde vai parar o desbaste do gume, tá? Depois de fazer essa marcação, a gente faz o restante do processo de usinagem da lâmina. Eu já começo fazendo a usinagem fina com o apoio de dedo, né, o recartilhado paralelo ou zigrinado para apoiar o dedo. Tá? A gente faz isso com uma lima específica para esse trabalho, né, que chama lima de zigrinar. Depois disso eu faço o acabamentinho ali do abridor de garrafas. Eu faço com uma lima convencional mesmo, lima chata ou lima de afiar inchada. Eu já deixo bem próximo com a esmerilhadeira e depois eu só faço o acabamento, deixando na medida que eu quero. Com a ajuda de um paquímetro traçador que tem ponta de metal duro, eu faço a traçagem da linha de centro do canivete, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Essa linha de centro me ajuda a visualizar para ver se o fio está bem alinhadinho na hora do desbaste. Com a linha de centro na parte de cima também, eu consigo ver melhor se a ponta também está alinhadinha. Para fazer a usinagem do gume, eu utilizo uma lixa grão 100. Eu sempre utilizo lixas de óxido de alumínio, que eu acho que tem um bom rendimento e um custo-benefício interessante. Eu utilizo lixas de grão 100, porque como é uma peça pequena e delicada, se a gente fazer com o desbaste com uma lixa, por exemplo, grão 36, eu acho que fica muito agressivo e às vezes acaba perdendo a mão ali na altura da linha do desbaste. Dessa forma eu consigo fazer de forma bem precisa e deixar bem harmônico o projeto. Eu também utilizo um stop ali, né, um limitador de curso, para fazer com que a linha do final do desbaste, no sentido ali do ricaço, fique paralela em ambos os lados. Para a usinagem da chave de fenda que tem na haste, eu faço uma madeirinha, né, um toquinho ali para utilizar como guia. Essa angulação ali que tem nessa madeira, eu faço a olho nu mesmo, né, de forma bem livre assim, de acordo com o que eu acho que fica interessante. E aí quando eu vejo que está numa angulação interessante, eu colo ali, né, e faço a usinagem do canivete. Uma dica interessante é o seguinte: não descolhe essa madeirinha daí. Eu já faço a pré-usinagem aí com uma lixa bem fina, né, num grão 100, ou até mesmo, dependendo da situação, com um grão 220, já praticamente acabado. E depois da têmpera, sem tirar essa madeira daí, a gente já faz o acabamento aí, né, depois da têmpera e do revenimento, a gente já faz o acabamento na chave de fenda. Dessa forma a gente tem certeza que a madeira vai estar na mesma angulação, porque a gente não tirou lá de lá. Eu também faço uma têmpera seletiva nessa peça e tem que tomar bastante cuidado para que o fio e a haste estejam aquecidas para a gente estar fazendo a têmpera, né? Porque a chave de fenda ela é funcional e tem que ser temperada também. O cliente escolheu um belíssimo bloco de curly de IP para a gente fazer a empunhadura, então enquanto a lâmina está revenindo, a gente começa a fazer a empunhadura. Utilizando a estrutura do canivete que a gente fez em latão, vamos traçar ali, né, o desenho para o bloco e depois fazer todo o recorte do contorno e usinagem do contorno ali, né, tirando os excessos, deixando o desenho mais perfeito. Depois de fazer todo esse processo de pré-corte e usinagem do contorno, a gente faz a colagem das talas da estrutura de latão nas talas de madeira. O próximo passo é passar toda a furação do latão para a madeira. Como o latão já estava com a furação perfeitinha, é fácil, é só colocar a broca na mesma medida e passar a furação para as talas de madeira.
Para a usinagem final das talas, eu vou utilizar uma lixa grão 220 de óxido de alumínio e eu vou utilizar a parte flutuante da lixa na lixadeira de cinta. Isso vai fazer com que ele não faça várias marcas ali no canivete, porque ele não vai ter um apoio rígido atrás das talas, né? Então eu consigo uma usinagem mais fluida. E é claro que eu vou fazer essa usinagem com baixo RPM. Para a usinagem final do canivete, o acabamento da lâmina, vamos utilizar uma lixa grão 220. Essa lixa grão 220 vai dar uma rugosidade ideal para nós, para ter uma fixação melhor do fosfato. Se a gente faz o canivete muito liso, pode ser que o fosfato manche quando a gente for fazer a fosfatização. O grão 220 tem uma ótima aderência do fosfato e faz com que ele também tenha uma resistência um pouquinho maior à abrasão. O próximo passo é fazer a fosfatização e para isso é importante que a lâmina esteja bem limpa e que o fosfato esteja a 90 graus. Eu particularmente deixo a 95 graus, porque quando a gente coloca a lâmina lá dentro ele tende a esfriar um pouquinho, então ele nunca vai ficar mais frio do que 90 graus. Então eu deixo ele estabilizado a 90 graus, depois que ele parar de reagir com a lâmina é só tirar que ela já vai estar pretinha. Daí é só fazer a montagem que o canivete já está praticamente pronto, depois disso é só fazer a afiação. Eu utilizo para fixar a lâmina, parafuso e bucha M4, as arruelas de Celeron, que é um ótimo material ali, que ele vai dar um bom deslize e tem uma ótima resistência à abrasão também. E os parafusos menores para fixação ali da estrutura do chassi para manter ele fechado, eu utilizo parafusos M3, então parafuso M4 para manter a lâmina no lugar e parafuso M3 para manter o chassi no lugar. Depois disso, o canivete está praticamente pronto e é só alegria. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't